Livro de Jó, capítulo 12, versículo 1 está escrito: Então Jó respondeu: Na verdade, vocês são um povo, e com vocês morrerá a sabedoria. Mas eu também tenho entendimento. Em nada sou inferior a vocês. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou motivo de riso para meus amigos, eu, que invocava a Deus, e ele me respondia. O justo e o reto são motivo de riso. No pensamento de quem está seguro, há desprezo pela desgraça, um empurrão para aqueles cujos pés já vacilam. Os opressores têm paz em suas tendas, e os que provocam a Deus estão seguros. O Deus deles é a sua própria força. Seja muito bem-vindo. Nós estamos continuando a série de vídeos que nós estamos fazendo sobre o livro de Jó. E nesse momento nós temos a resposta de Jó à pergunta que o seu amigo faz. Zofar, na verdade, fez no capítulo anterior que nós vimos no último vídeo. Agora Jó, que havia sido perguntado sobre a sabedoria divina, sobre o entendimento, vai dizer para Zofar, para todos os seus amigos, que ele também tinha o entendimento, que ele também tinha o saber. E para ele, isso era a coisa que mais era difícil, porque, como nós sabemos, com o livro profético de Jó, o livro de sabedoria de Jó, o livro de poético, a questão do bem e do mal é algo muito presente nesse livro. E Jó vai perguntar aqui como nós que praticamos a justiça, nós que fazemos o bem, estamos colhendo coisas boas, ruins. É isso que ele está fazendo aqui. Eu que invocava a Deus, ele me respondia, agora eu sou motivo de riso para os meus amigos. Ele, Jó, não tinha um entendimento, não sabia entender como estava acontecendo isso. E toda a sua história vai girar em torno disso. De Jó perguntando por que estava acontecendo tudo isso. Jó tentando perguntar ao Senhor, tentando entrar no cenário jurídico de fato, tentando entrar no tribunal para questionar a Deus se a punição que ele estava sofrendo era algo justo ou injusto. E nós iremos ver que, na verdade, Jó, de fato, não merecia tudo aquilo que ele estava sofrendo. Mas Deus permite com que ele sofra isso para que, mais uma vez, eu já falei isso em alguns vídeos anteriores, que Jó servisse como um exemplo, como testemunho, para que Satanás entendesse que Satanás tinha tentado provar Jó antes, e também todo mundo, que nós não adoramos a Deus por aquilo que ele nos dá, mas por quem ele é, porque ele é digno de nossa adoração. E nós vemos isso ao longo de toda a história do livro de Jó. Mas continuemos, versículo 9. De todos estes, quem não sabe que a mão do Senhor fez isso? Ou seja, todos os animais que ele havia citado. Na sua mão está a vida de todos os seres vivos, o espírito de todo o gênero humano. Por acaso, o ouvido não avalia as palavras, assim como o paladar prova as comidas? Está a sabedoria com os idosos? Será que a longevidade traz o entendimento? Com Deus estão a sabedoria e a força, ele tem conselho e entendimento. O que ele derruba não pode ser reconstruído. Se ele lança alguém na prisão, ninguém a pode abrir. Se ele retém as águas, elas secam. Se ele as solta, elas devastam a terra. Mais uma vez sobre a sabedoria, Jó pergunta, onde estará o verdadeiro saber? Será que estão com os mais idosos? Será que estão com aqueles que estão com uma longevidade maior? E Jó fala que não. Não necessariamente alguém que é idoso, que é experiente, vai ter a sabedoria. Porque a sabedoria que nós entendemos nesse livro de sabedoria é aquilo que Deus concede para nós. Com Deus estão a sabedoria e a força. Nós lemos isso no versículo 13. Ou seja, gente, nós só conseguimos ser realmente sábios aos olhos do livro de Jó, aos olhos das Escrituras, se nós temos uma vida de comunhão com Deus. Porque é isso que ele está falando aqui. Porque com Deus estão a sabedoria, a força, o conselho e o entendimento. Então, aquilo que Deus derruba não pode ser reconstruído. E aquilo que ele faz não pode ser desfeito, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós lemos isso também no versículo 10, onde vai dizer que na mão de Deus está a vida de todos os seres vivos. Ou seja, Deus é aquele que rege toda a criação, é o regente do universo, aquele que está por trás e também pela frente está em todas as coisas, construindo a tudo e mantendo o universo, a realidade que nós vemos existindo. E para que nós alcancemos um coração sábio, como Jó está falando aqui, para que nós entendamos de fato aquilo que nós estamos vendo, a realidade que estamos inseridos, nós só conseguimos ter esses óculos, você poderia dizer assim, da sabedoria, se tivermos os óculos de Deus, se nós tivermos a visão que Deus vê o mundo. E assim realmente nós alcançamos um coração sábio, um verdadeiro entendimento sobre aquilo que nós estamos passando. No versículo, capítulo 13, na verdade, nós vamos passar um pouquinho, Jó continua falando sobre essa situação. Ele vai dizer, no versículo 13, o seguinte: Cale-se diante de mim, e eu falarei. Que venha sobre mim o que vier, tomarei minha carne nos dentes, e porei minha vida nas minhas mãos. Eis que ele me matará, já não tenho esperança. Mesmo assim defenderei minha conduta,
diante dele. Algumas versões nesse versículo 15 vai trazer: ainda que ele me mate, nele esperarei. Nós podemos entender aqui que Jó manifestava ainda a sua confiança em sua justiça e também a sua confiança no próprio Deus. Ainda que Deus tirasse a vida de Jó, ele esperaria em Deus, porque essa é a causa maior da nossa confiança, esperar em Deus realmente. E também, na outra versão que nós lemos aqui, eis que ele matará e já não tem esperança, Jó estava fazendo uma constatação, independentemente qual é a versão de fato verdadeira, se é a que nós lemos, se ele ainda matasse Jó, nele ele iria esperar, ou Jó estava constatando que Deus iria tirar a vida dele, mas ele ainda ia esperar e defender a conduta dele. Em todas essas coisas nós vemos que Jó estava confiando em sua justiça, primeiramente, também, né, naquilo que ele vivia, que não estava merecendo aquela consequência que ele estava sofrendo, e também a confiança que ele tinha em Deus, porque Deus, de fato, é aquele que concede a justiça. Deus é o juiz e também é o advogado, é aquele que se levanta no tribunal para proteger aqueles que andam em uma conduta justa, íntegra e reta. Passemos para o capítulo 14, versículo 1. O ser humano, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Versículo 5. Visto que os dias do ser humano estão contados, o número de seus meses está nas suas mãos, nas mãos de Deus. Traçaste limites além dos quais não passará. Versículo 7. Porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra, e seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Mas, se alguém morre, fica prostrado. O ser humano expira, e para onde vai? Aqui, mais uma vez, nós podemos ver uma nota pessimista em relação à vida. Eu já estava falando aqui que o ser humano, nascido de mulher, vive por um breve tempo. Isso é verdade. Nós temos um breve tempo de vida. Talvez 70, 80 ou 100 anos no máximo. E, de fato, depois disso, nós não conseguimos viver mais em nossa vida terrena. E Jó vai dizer aqui: nós nascemos como a flor e murchamos. Nós fugimos como a sombra e não permanecemos. Aos olhos terrenos, então, aparentemente não tem sentido a nossa vida. Assim como nós falamos no livro de Eclesiastes, a vida debaixo do sol realmente não tem sentido. E é uma vaidade, é algo que é vã, que é vazio. E, diferentemente da árvore, que quando cortada e a sua raiz, quando chega às águas, ela pode reviver essa árvore, Jó, olhando apenas para a sua situação, para a sua causa nos olhos terrenos, ele aparentemente não tinha esperança. Se ele perdesse a vida, ele ficaria inspirado e não teria certeza de para onde ele iria. Mas nós, que temos o verdadeiro entendimento sobre aquilo que está acima do sol, se eu posso colocar essa nomenclatura do livro de Eclesiastes, nós entendemos que sim, nós temos uma esperança. Do mesmo modo que a árvore que lança suas raízes para a água e ela revive, nós, depois que nós perdemos a nossa vida também, temos a esperança de que aqueles que morrem, que têm sua vida perdida e estão em Deus, eles têm uma esperança sim de um lugar melhor para eles. Então, que nós possamos concluir o livro de hoje, o capítulo de hoje, pensando sobre essas coisas que foram comentadas aqui, pensando sobre o verdadeiro entendimento que se encontra de fato apenas em um relacionamento, em uma relação íntima com Deus, porque Deus é aquele que rege o universo. Então, para nós entendermos o universo que está sob o controle de Deus, nós precisamos ter contato com a mente que está acima de todas as coisas, que é a mente divina. Também nós entendemos sobre a questão da justiça, da integridade, da retidão. Jó confiava de que ele era reto, de que ele era justo, porque Deus havia o tornado justo, porque Deus, de fato, tinha mostrado que Jó era justo. Então Jó estava confiando nisso. E também nos mostra a importância de nós confiarmos em Deus, porque Ele é aquele que nos torna justos. E depois nós concluímos com a nota da esperança do verbo esperançar, se nós podemos dizer isso, de esperançar que existem dias melhores, que ainda que nós soframos como Jó, nós podemos confiar que depois dessa vida existe uma vida eterna para aqueles que confiam em Deus. E isso é a melhor coisa que nós temos para receber.